E daria agora a palavra para fechar este primeiro bloco do Congresso ao professor António Figueiredo, da Quaterner, que amavelmente aceitou fazer a comunicação de abertura sob a perspectiva do que é hoje uma integração em espaços económicos mais vastos e quais os... Primeiro, o que é essa globalização e qual o nosso papel e qual a nossa situação perante ela. Muito obrigado, Sr. Doutor. Antes de mais nada, os meus sinceros agradecimentos à Adversity e ao Fernando Nunes da Silva. Eu já tinha idade suficiente a fim de não suportar estes desafios, mas ele é muito estimulante, sobretudo, digamos, como que procurar oferecer-vos uma visão exterior ao setor dos transportes e que esperemos que ela seja inspiradora ou que possa ser inspiradora, e depois agradecer também a oportunidade que este convite me deu de reler e de ler aprofundadamente algumas coisas, nomeadamente em matéria de bitola europeia ou ibérica. Nunca pensei ler tanta coisa acerca do tema, mas orgulho-me do volume de leitura que consegui fazer em relação a esta matéria. E, portanto, dentro deste contexto, ia-vos propor estes 5 tópicos de intervenção, esperando respeitar integralmente o tempo. Portanto, em primeiro lugar, insistir um pouco nesta ideia de que se trata de uma visão exterior ao setor dos transportes e, portanto, acreditando que as sessões posteriores irão muito contraditar e enriquecer algumas das afirmações ou algumas dos princípios que vão ser aqui expostos. Em segundo lugar, um segundo ponto que me é muito caro, que é quando eu comecei a pensar estas questões relativas à internacionalização, eu comecei a pensá-las a partir do que eu chamo os ativos estratégicos a nível territorial. Isto é evidente, é muito comum a alguém que vive a norte, não é? E que, embora vivendo a norte, não se dispensa de ter uma visão do país. Quer dizer, no fundo, isso é que é o essencial. E, portanto, este segundo ponto é um pouco esta ideia de ver a integração global, ver a internacionalização a partir dos ativos estratégicos territoriais que, de facto, o país tem. Não vou entrar na controvérsia se somos um país pequeno ou não, se calhar não somos, mas muito diverso, aliás, como o Zé Matoso nos dizia, digamos, com grande saudade. Em terceiro lugar, um ponto relativo ao contexto externo, portanto, é evidente que não podemos falar de integração global se não pensarmos no contexto externo, e sobretudo é uma coisa que me é muito cara, porque é a minha última disciplina de docência ao nível da Faculdade de Economia, a questão da globalização, e de facto, como irão ver, a globalização vive momentos muito perturbados. E isto é curioso porque eu, como homem reformista ou querendo reformar a globalização, nunca pensei estar do lado dos que neste momento afirmam a defesa necessária da globalização relativamente a outros princípios que estão por aí a emergir. Nunca pensei que ficasse colocado deste lado da barricada, mas é verdade hoje, é verdade, aliás, como vos irei mostrar. Depois, uma tentativa de tecer aqui alguns princípios para a convergência em torno de alguns projetos estratégicos e, finalmente, não é menos otimismo, é algo, uma preocupação de algum realismo. Ele não está a passar. Não está... Ou então tem que ser aqui, exatamente. E, finalmente, portanto, uma ideia relativa aos constrangimentos de que eu, como vos irei apresentar daqui a pouco, colocarei à frente a questão da dificuldade de reter as nossas melhores qualificações. E, portanto, esse é, na minha perspectiva, digamos, o constrangimento mora, né, que exige atuação específica e que está longe de ser uma matéria fácil, porque há componentes estruturais que nós não podemos influenciar a curto prazo. Por muita ilusão que tenhamos, não os podemos influenciar, e este curto prazo é relativamente longo, aliás.
Bom, em primeiro lugar, a ideia da importância de uma visão exterior ao setor dos transportes, isto não significa que a partir do setor dos transportes não haja contributos importantíssimos, a meu ver, para perceber as prioridades do que pode ser a integração global de Portugal. Vou referir-me, em primeiro lugar, ao relatório da Comissão Técnica Independente em relação ao novo aeroporto, onde há vastíssimo material para nós pensarmos a nossa integração, mas também em alguns estudos associados à rede ferroviária, à rede de portos nacionais. Portanto, nós temos, a partir do setor dos transportes e da logística, há coisas muito interessantes que nós devemos repensar como elementos para enriquecer e fundamentar a nossa ideia de integração global. Mas, na minha perspectiva, é necessário diversificar os campos setoriais e territoriais de referentes em relação a esta integração global, e eu sou algo otimista em pensar que desta divergência de posições pode resultar alguma convergência, havendo, evidentemente, a capacidade necessária de decisão política, não é? A capacidade de integrar a divergência, de alinhar por alguma convergência possível e decidir. E não numa ideia que eu voltarei a seguir, uma coisa que é muito portuguesa, que é imaginar que com sucessões infinitas de decisões de curto prazo nós podemos construir um longo prazo muito coerente. Não é verdade. Aliás, como temos evidência disso. Não é? Em relação à questão do conceito dos ativos estratégicos territoriais, evidentemente que há fatores de integração global que nós temos que ir buscar a aspectos nacionais e globais, isso não tenho dúvida nenhuma, não é? Mas a minha grande perspectiva, e quando comecei a pensar estas questões, comecei a pensá-lo a partir de uma leitura global do território do continente e regiões autónomas, porque elas as duas têm um papel na nossa integração global, que nós temos que saber, portanto, explorar, e, portanto, ir descobrindo a vocação própria de cada território numa perspectiva alargada e muito mais global do que aquela de muito ensimismamento com que muitos territórios costumam pensar o seu próprio futuro. E eu que trabalho muito, eu que sou ainda andarilho do planeamento territorial, a geopolítica territorial é para mim uma ferramenta fundamental. Isto é, eu não começo nenhum trabalho de planeamento estratégico sem obrigar os atores com quem estou a trabalhar a reflexões de uma geopolítica territorial. E dá resultados interessantíssimos, dá, como alguém diz, dá mapas mentais, às vezes, extremamente distorcidos. Que coisa, gostaria um dia de escrever sobre isso, sobre os mapas mentais dos meus clientes em termos territoriais, e, portanto, isso dá às vezes uma sensação de que o país é claramente distorcido. Mas é muito interessante, e aqui uma das minhas primeiras leituras, é verdade, em matéria de integração global de Portugal, acabou por ser o Eduardo Lourenço. E porque, de facto, esta ideia de a dificuldade que nós temos de pensar a nossa integração com realismo, sem sobredimensionar a nossa singularidade, não é? Aquilo que o Paulo Pinho, no outro dia, digamos, comentando a minha apresentação, portanto, falava no que o Eduardo Lourenço também acabou por trabalhar, que é sobre identidade nacional. Nós nunca tivemos um problema de identidade, o que podemos ter é um problema de sobre-identidade, ou de excesso de identidade, e isso aparece-me, é curioso, essa ideia aparece-me múltiplas vezes a cada esquina em muitos trabalhos de planeamento territorial. E porquê? Porque é a ideia de que tudo é singular, de que somos muito específicos, somos muito singulares, e de que tudo é singular e inimitável. Ora, eu sei que a singularidade e a inimitabilidade é hoje a raiz do que é a questão da competitividade. Empresas, territórios, organizações, a competitividade é isto, de facto, é ser singular, único, ser inimitável durante algum tempo para nos permitir estratégias de geração de valor.
Isto é, no fundo, o que é a competitividade hoje em dia. Ora, e de facto, eu encontro sistematicamente visões exacerbadas, distorcidas do que é, digamos, a nossa singularidade. E tento encontrar alguma correlação entre isso e a falta de visão cosmopolita. Ou seja, quanto maior é a carência de visão cosmopolita, mais a propensão é mais elevada para gerar entendimentos de uma singularidade extrema e de uma pretensa existência única ou singularidade que de facto, digamos, não existe. Ora, mas isto não significa que devamos ignorar as vocações de internacionalização dos respectivos territórios. É preciso trabalhar com elas, é preciso muito trabalhar com esses atores em termos de uma geopolítica e isso dá resultados, porque depois é possível afinar esse excesso de singularidade ou de inimitabilidade. Isso depois é corrigido em função de um realismo maior em matéria de integração global. Ora, é evidente que há aqui questões a ultrapassar. E uma questão que é importante ultrapassar é a pretensa confusão de que a integração global de um dado território é necessariamente equivalente e convergente aos interesses de integração global dos atores mais representativos que implantam a sua atividade dentro desse território. Isso não é verdade. Há, por vezes, muita conflitualidade. E, de facto, há um princípio básico, isto é, a integração territorial nunca deve sobrepor-se aos princípios de integração das empresas e os princípios de integração das empresas têm que, em grande medida, articular-se também com as necessidades de integração territorial do território em que a empresa está inserida. Mas não é necessariamente uma coisa pouco conflitual. Às vezes, em termos de alguns casos concretos, é muito conflitual, digamos, e rejeita um bocado aquela ideia de visões muito iluminadas que se possam sobrepor ao trabalho em relação aos atores. E isso, para mim, acho que é fundamental. E relativamente aos projetos estratégicos dos transportes, isso, a meu ver, é essencial. Ora, eu não vou ter tempo para vos documentar em pormenor aquilo que são os ativos estratégicos territoriais com que nós costumamos trabalhar e, portanto, faço aqui referência a muita gente que partilha este meu tipo de pensamento. Obviamente, a aglomeração metropolitana da capital é um dos nossos principais ativos estratégicos territoriais. Há um elemento que é um ativo estratégico territorial potencial, mas que tem problemas de governança muito sérios, que é dar algum sentido de coerência àquele vasto espaço que é constituído pela área metropolitana do Porto, o sistema de inovação AVCAVADO e, eu não posso dizer isto muito ao nível da região centro, porque sou rapidamente atacado, a hipótese da região funcional e de Aveiro poder vir a partilhar deste tipo de dinâmica. Isto é muito complicado do ponto de vista político, sobretudo na região centro, mas este sistema, ele tem um vastíssimo potencial, porque, a meu ver, ele tem uma característica muito importante. Não há, provavelmente, no território português, espaço em que a ideia empresarial e o investimento produtivo de inovação tenham uma convergência, digamos, acentuada como aquela que se está a verificar hoje, e destaco aqui a região de Aveiro, que, aliás, pelos indicadores da ideia empresarial, está no topo, ou estava no topo, pelos últimos números publicados. Portanto, isto é um potencial enorme do ponto de vista de conquistar espaços globais, porque é difícil em Portugal nós encontrarmos outro território onde esta equivalência entre os avanços da ideia empresarial e a sua transformação em investimento produtivo e inovação, e eu recordo aqui uma coisa. Apesar da imaterialidade com que nós afirmamos a inovação, ainda hoje é possível demonstrar este facto. O investimento em equipamento é um fator poderosíssimo de aumento de crescimento económico e da produtividade. Ora, pelos meus últimos números, o investimento em equipamento em Portugal está a crescer a taxas muito, muito baixas, à volta dos 13%,
dos 3% a 4%, já esteve a crescer muito acima dos 10%, em torno dos 15%, em períodos em que, de facto, a renovação do aparelho produtivo empresarial português se estava a fazer a uma rotação muitíssimo maior. O terceiro ativo, que é muito polémico e tem que ser muito discutido, que é o que é que vale o interior. Eu não gosto muito desta expressão, gosto mais dos interiores, não é? O que é que valem os interiores de Portugal do ponto de vista da integração global e da internacionalização? Portanto, gostaria de deixar esse tema, não vou ter tempo a fim de o desenvolver. Depois um problema muito complicado, que é a vocação do centro, da centralidade do centro em matéria de internacionalização. Não é? É uma questão que está pouco resolvida, com que a região se debate sistematicamente de período de programação em período de programação e onde nós temos tido dificuldade em afirmar esta centralidade como fator de internacionalização. O problema do Alentejo, ou dos vários Alentejos, eu tinha uma visão do ponto de vista político um pouco ingênua do Alentejo. Quando comecei a trabalhar no Alentejo percebi rapidamente que havia vários Alentejos e, portanto, que é muito difícil encontrar uma tónica comum, e não é apenas Sines e o seu potencial enorme, mas depois há que, por exemplo, dar um sentido ao Norte Alentejano e ao Baixo Alentejo, que estão muito desprendidos desta dinâmica e, portanto, há aqui um problema a trabalhar do ponto de vista político. Uma questão que eu nunca entendi e que ainda não entendi, que não consegui entender, que é a indecisão do Algarve como ativo de internacionalização, e que eu recupero rapidamente com 3 indefinições, atrasos ou diferimentos, o que quiserem, que é a incapacidade de Portugal perceber que o Algarve precisa ter um hospital central de muita qualidade. Não consigo perceber a dificuldade em entender isto. Não é? A extrema dificuldade da própria região se articular em torno de uma linha ferroviária horizontal e transversal mais moderna, mais apetecível e que não gera o círculo vicioso da procura, má qualidade, muito má procura, e depois não há... Não consigo entender. É evidente que há um adormecimento político do Algarve, aliás muito visível ao nível das últimas eleições, não é? Mas de facto custa-me entender, digamos, porque é que o Algarve não é capaz de dar o salto enquanto ativo de internacionalização. E, por exemplo, a questão do hospital é uma coisa que me mete muita confusão mental enquanto português, não é? Porque, de facto, não consigo entender como é que Portugal ainda não percebeu que o Algarve tem que ter um hospital central de muita qualidade e que possa, inclusivamente, contribuir a fim de atrair muitos profissionais de medicina à região que se queixam que, do ponto de vista curricular, a dinâmica hospitalar não é suficientemente atrativa para que eles façam a sua evolução da carreira, e daí que os concursos públicos fiquem sistematicamente aquém do volume de postos de trabalho que estão a estabelecer. E depois a dimensão transfronteiriça, que de facto é muito vasta, que é uma coisa muito cara, porque vivo também numa das regiões transfronteiriças entre o Norte e a Galiza, portanto isso é para mim uma preocupação intelectual interessante. Bom, se há fase de incerteza dinâmica em que estamos em matéria de globalização, é esta. E eu distingo sempre a chamada incerteza, que pode ser atacada com o cálculo atuarial e probabilístico, de uma outra incerteza para a qual não há cálculo de probabilidades possível. Eu penso que a globalização está neste momento num momento desse tipo. E há aqui 4 ideias que eu gostaria de relembrar, porque são muito importantes do ponto de vista da integração de Portugal. Em primeiro lugar, é a estagnação. Aliás, depois os anglo-saxónicos são brilhantes em descobrir termos, em descobrir uma terminologia apetecível, não é? Digamos, esta globalization é reflexo de quê? É reflexo de que o indicador que não parava de aumentar, exportações mais importações relativamente ao produto mundial, chegou um momento em que estagnou e começou a descer. Isto perturbou os observadores. Há quem mesmo fale de desglobalização, assustado com isto, porque de facto havia uma trajetória crescente. Em segundo lugar, uma coisa mais recente ainda, que é a desfragmentação. O que é a desfragmentação?
é a propensão para o comércio mundial de produtos intermédios começar a descer. E está, de facto, a descer. As cadeias de valor estão a reestruturar-se, não só devido aos problemas energéticos, aos problemas da guerra na Ucrânia, agora com a questão do Médio Oriente, e, portanto, nós estamos a assistir a uma descida de um indicador que uns economistas costumam construir, que é o índice de desfragmentação global, e que, de facto, mostra que a densidade dos consumos intermédios e o comércio internacional foi grandemente alimentado durante largo tempo por estes consumos intermédios, portanto, a desfragmentação está, digamos, a contrair. Em terceiro lugar, eu vou-vos mostrar algumas imagens depois para documentar estas 4 alertas. Uma coisa muito mais preocupante, e daí eu dizer há pouco que não me imaginaria há 20 anos do lado da barricada em defender o comércio livre. Eu que era sempre um reformista crítico do comércio livre, não tenho dúvidas nenhumas que é desse lado da barricada que estou neste momento, não é? Que é o aumento preocupante do aumento de restrições ao comércio internacional e que nós estamos a viver. E isso é entrar outra vez nos tempos do atingir o meu vizinho, ou seja relativo, digamos, ao beggar my neighbor, não é? E esse resolver o problema à custa do vizinho é terrível, terrível. Não tem emenda possível. É muito difícil depois sustê-lo e pará-lo, porque gera reações em cadeia. O último alerta, que é um alerta de correção, sim, a globalização do ponto de vista do comércio e de mercadorias está estagnada ou está a descer, mas o comércio mundial de serviços ainda não atingiu o seu pico. Estamos num momento de grande ainda explosão do comércio mundial de serviços e, sobretudo, dos serviços intermédios. E depois, e até porque o progresso a nível tecnológico está do lado dos serviços intermédios. Portanto, o progresso tecnológico, isto porquê? Porque se o comércio de mercadorias é limitado por decisões políticas, restrições, o comércio de serviços é essencialmente determinado por restrições a nível tecnológico. E neste momento as restrições tecnológicas não estão a funcionar como restrição, estão a funcionar como facilitador do comércio de serviços. E isso, portanto, e aqui obviamente não vou invadir o vosso domínio, mas aqui aquilo a que se chama as velhas mobilidades, ou o que nós costumamos chamar as velhas mobilidades, elas começam a perder a expressão, começam a perder valor, não é? Começam a perder importância relativa. Vou-vos mostrar, só para avançar um bocadinho, digamos, as 4 imagens, digamos, que mostram estes 4 alertas. Digamos, a ideia relativa à globalization, não é? Portanto, há aqui, de facto, reparem, há aqui uma fase extremamente ascendente que depois, estranhamente, é suspensa, não é? A ideia da desfragmentação, portanto, portanto, que está aqui, que é o economista que trabalha na Suíça, no IED em Lausanne, digamos, portanto, que tem vindo a trabalhar muito sobre isto, mostrando que, de facto, a tendência para a pulverização dos locais de produção dos produtos intermédios está, de facto, a restringir-se. E eu, quando preparava isto, não me saía da memória as eleições americanas e é evidentemente que as perspectivas de isolacionismo que podem acontecer, as ideias do MAGA, não é? Vão se traduzir em quê? Vão se traduzir, evidentemente, na tentativa do inshoring, não é? A tentativa de voltar à base, de fazer regressar à base dos Estados Unidos algumas das pulverizações enormes que o investimento direto americano, digamos, estava a causar. O outro alerta, o crescimento das restrições, de facto, é impressionante, quer dizer, é de facto impressionante. É de facto impressionante. Temos a ver, digamos, estamos num mundo em que o beggar my neighbor vai voltar,
E o Beggar by Neighbor é a pior invenção do comércio internacional em toda a história do mesmo, não é? É um perigo. É um perigo e, obviamente, penaliza imenso os países com menos capacidade de imposição de direitos aduaneiros, obviamente. Sempre, no fundo, em relação ao Beggar by Neighbor, há sempre aquela velha máxima portuguesa que o mexilhão é que se prejudica sempre. E, de facto, no Beggar by Neighbor, os mais pequenos são sempre os mais penalizados. E finalmente, a tal ideia de que o Richard Baldwin acentua muito, que é, sim senhora, a globalização atingiu o seu pico, não é? Mas os serviços não. É curioso que, não vos vou amassar com isto, mas é curioso que um economista que já visitou Lisboa, portanto, Dani Rodrik, foi dos primeiros a perceber que a globalização não podia avançar nos mesmos termos em que estava a avançar. E há um trilema que se chama o trilema de Rodrik, que ficou conhecido na teoria económica como trilema de Rodrik, em que ele mostra com muita documentação que a globalização, a partir de um certo tempo, não era capaz de respeitar estas três coisas. Não era capaz de aumentar a integração económica a nível das economias, ou seja, como que fazer aumentar sucessivamente aquele rácio entre as exportações e importações e o produto mundial. Em segundo lugar, não era capaz de respeitar o Estado-nação e, em terceiro lugar, não era capaz de respeitar a barganha democrática, ou seja, não era capaz de respeitar a democracia. E o que o Rodrik dizia é que uma das três ia cair. Uma das três ia cair. Curiosamente, não foram apenas uma das três, digamos, que acabou por cair. A integração económica mundial susteve-se, não é? O respeito pela barganha democrática acabou por se complicar. O único que se preservou e que está mais reforçado é o respeito pelo Estado-nação, porque o nacionalismo populista está a evidenciar outra vez o regresso a essa ideia, não é? E, portanto, e há aqui alguns dados interessantes, quer dizer, porque, reparem, o peso dos inputs intermédios dos serviços é cerca de 1/3 ou ligeiramente abaixo de 1/3 na economia global, o peso dos inputs intermédios na indústria transformadora na economia global anda pelos 11% e, apesar disto, nós temos hoje a certeza de que o comércio de inputs intermédios nos serviços vai evoluir a uma taxa muito mais rápida. Eu estava a pensar nisto e estava a lembrar-me que há gente em Portugal que sempre apresentou a internacionalização de Portugal a partir dos serviços como a grande, e portanto provavelmente encontra neste número, não é esse o meu propósito, mas encontra neste número alguma razão para que a nossa integração mundial nos serviços não seja esquecida. Ora bem, assim sendo, portanto, nós estamos num contexto que eu considero irredutível de indeterminação dinâmica, à qual o cálculo probabilístico não nos resolve o problema, porque é de facto de tal maneira errática e indeterminada que de facto não podemos associar e temos a evidência ainda mais recente de que o nacionalismo está vibrante e o isolacionismo espreita. E portanto, e depois há outras questões que uns consideram mais laterais, outros consideram mais centrais. O choque tecnológico entre a China e os Estados Unidos, se verificar mesmo na era Trump, vai acentuar a desfragmentação e a ruptura nas cadeias de valor globais, vai ter consequências, por exemplo, no transporte intercontinental, não é? Todos os fluxos a partir da China podem ser influenciados a partir desta matéria. A geopolítica, com a invasão da Ucrânia e com a guerra do Médio Oriente, está de pernas para o ar portanto, a pergunta é, bom, então então o refúgio é a Europa. Bom, mas o problema é que lemos o relatório Draghi e ficamos com uma depressão, não é? Quer dizer, a depressão é clara, quer dizer, lemos com atenção o relatório Draghi
E percebemos que a Europa está num declínio estrutural e mais, não se vê energia, liderança, figuras para dar o choque, para dar a volta. Não é? E, portanto, repito, se há momento mais indeterminado para pensar em integração global de Portugal é este. Ponto. Quer dizer, digamos, apresento as minhas desculpas, mas o contexto, infelizmente, é este. O contexto, infelizmente, é este. É evidente que há quem diga, bom, como Portugal é dos últimos a chegar, provavelmente tem alguma vantagem, porque não hipotecou decisões. Bom, eu percebo o argumento dos latecomers, não é? O argumento dos que chegam em último lugar são aqueles que têm sempre acesso à última tecnologia. Bom, muito bem, mas o problema é que nós, como latecomer, nós temos associado à nossa indecisão dependências de percurso muito difíceis de superar. E o Fernando Nunes da Silva dizia uma há bocado, que é a fragilidade do que é a aposta ferroviária em Portugal. É óbvio que não é de um momento para o outro que nós vamos compensar a inação a nível ferroviário que nós tivemos em 20, 30 anos. Óbvio. E, portanto, essa ideia, evidentemente que, como estamos a chegar em último lugar, podemos pensar melhor a questão da sustentabilidade, a questão da eletrificação, a importância do digital na logística, etc, etc. Podemos, sim senhor. Digamos, podemos como que capitalizar aquilo que de melhor e de moderno nós temos, mas a nossa dependência de percurso anterior é brutal. Basta pensar ao nível do transporte ferroviário. Quer dizer, a dificuldade que é inverter essa trajetória, inverter essa tendência, o que não significa que não se ensaia essa trajetória. Bom, acelerando um bocadinho, e é o que eu estava a dizer, não é? Portanto, aquela ideia de que, bom, tudo isto pode favorecer os indecisos ou os que chegam em último lugar às mudanças. Eu percebo isto no domínio da tecnologia, no domínio de Portugal, chegado em último lugar às mudanças, tenho muitas dúvidas de que possamos encontrar aqui um lenitivo para desculpar a nossa indecisão. E, portanto, eu aconselharia a moderar o entusiasmo por esta ideia do latecomer, não é? Latecomer. Eu acho que no nosso caso não é latecomer, é latecomer. E, portanto, aconselharia a moderar um pouco no fundo, esse argumento. Bom, evidentemente que alguém pode dizer, bom, mas se essa indeterminação é tão dinâmica e é tão estrutural, então o melhor é esperar um bocadinho. Bom, o pior é que não podemos esperar. O pior é que não podemos esperar. Portanto, como eu digo em termos muito sucintos, a inação é pior, a ilusão do isolacionismo é um desastre e, portanto, onde é que está a saída? Está no rigor técnico para a mitigação do risco neste tipo de projetos que tem de facto risco neste conceito de indeterminação de que vos estou a falar. E, portanto, rigor técnico ao serviço, por exemplo, da modulação e flexibilização dos investimentos, não é? Portanto, é esta ideia de um planeamento, se quiserem, mais adaptativo, não é? Que seja forte nos princípios básicos, mas seja depois adaptativo à evolução do contexto. E acho que temos que combinar muito bem a nossa internacionalização in e a nossa internacionalização out. Portugal está condenado a fazer uma convergência inteligente entre a internacionalização in e a internacionalização out. Internacionalização in com dois fatores determinantes. Grande parte do tecido produtivo português precisa de investimento direto estrangeiro estruturante para escalar muitas das boas ideias e das boas práticas que algumas pequenas e médias empresas têm, mas que não têm capacidade de escalar o suficiente. Portanto, captar investimento direto estruturante inteligente é fundamental para nós e captar mão de obra, porque com o declínio demográfico que nós temos à nossa frente, internacionalização também se pode fazer pela atração e sobretudo pelo modelo inteligente de atração, integração, acolhimento de pessoas migrantes, porque o mercado de trabalho o que nos diz é isso.
Mas, evidentemente, que não podemos como que parar as boas práticas que já existem dos nossos ativos estratégicos empresariais e territoriais. Portanto, e daí esta combinação in-out, que eu penso que é fundamental, que por vezes não é... Como as medidas de política pública em Portugal são muito fragmentadas, há por vezes períodos em que se privilegia a internacionalização in, depois há outros em que se privilegia a internacionalização out, e portanto não há a preocupação de uma monitorização em permanência para tentar uma combinação inteligente entre estas duas dimensões. Bom, muito breves notas sobre aquilo que é necessário fazer nos nossos ativos estratégicos territoriais. Portanto, relativamente à aglomeração de Lisboa, eu tenho aqui 5 ideias. Aliás, o Fernando acho que já falou nisto, que é a tal visão integrada para o novo aeroporto, em que o aeroporto, a alta velocidade e a nova travessia do Tejo não devem ser entendidas como infraestruturas independentes, portanto têm que ser articuladas e combinadas, e sobretudo relembrar uma coisa de que grande parte do país andou distraído, que é uma coisa que eu acho incompreensível, que é, muito devagarinho, muito sem grandes polémicas, a Espanha é a segunda rede mais importante do mundo em termos de alta velocidade. Pá, não demos por isso. Porquê? Porque andamos enredados na nossa dificuldade de distinguir entre o essencial e o acessório, e os espanhóis nisso são muito mais brutos, entre aspas. Eles decidem. E, portanto, a rede espanhola é a segunda mais importante do mundo, e parece que ainda há dúvidas de que temos que aproveitar as vantagens do vizinho. Parece que, por vezes, que reina a dúvida em algumas cabeças pouco iluminadas, acho eu, de que não será obrigatório capitalizar o avanço que o país vizinho fez em matéria de alta velocidade, ainda por cima com consequências, como o Nuno da Silva referiu há bocado, em matéria de ordenamento do território, com grande impulso às cidades médias do país. Depois a questão do dimensionamento do hub em relação a Madrid é uma questão que me preocupa muito. Tenho muito receio de excessos de dimensionamento aqui, porque Madrid não vai desaparecer do mundo, não vai desaparecer do mapa, vai continuar a ser um grande hub, e portanto nós vamos ter que encontrar aqui não direi um nicho, que é uma palavra demasiado fácil para isto, mas aqui uma escala adequada relativamente ao hub de Madrid. Depois, há um pressuposto que eu me torci um bocadinho no estudo da Comissão Técnica Independente, que é o pressuposto de que as mudanças climáticas não irão ter uma influência muito decisiva na evolução do transporte aéreo e da procura de transporte aéreo. Eu, sinceramente, quando li essa parte do relatório, eu torci-me um bocado, quer dizer, porque... Pronto, mas está ali bem evidenciado o pressuposto, mas eu acho que seria necessário monitorizar muito bem essa questão, porque podemos eventualmente ter que adaptar. Depois, ao óbvio, não vou falar daqui, vocês sabem disto melhor do que eu, que a negociação com a ANA é um fator de enorme risco em tudo isto, evidentemente, não é? E a negociação com os grupos candidatos à privatização parcial total da TAP, não me interessa agora, vai ser decisiva também para perceber se a dimensão do hub tem alguma razão de ser, ou se tem algumas condições de verificação. Bom, vou passar um bocadinho por cima portanto, há aqui estas 5 ideias para o corredor atlântico, para a questão do Noroeste. Aqui o Félix Ribeiro, num estudo muito interessante que fez através da Fundação Gulbenkian, digamos, tentou animar as hostes lá em cima com a ideia do Noroeste, mas as hostes são de uma inércia total, e portanto o estudo do Félix Ribeiro é mais um que ficou na gaveta, e portanto não há, muito poucas forças vivas entenderam aquilo como a necessidade de montar uma governança própria para pôr alguém que fizesse daquilo um projeto de vida e fizesse avançar. Zero. A Universidade do Porto é muito culpada disso, atenção. E, portanto, tenho aqui 5 ideias, que é a operacionalização do Corredor Atlântico. Eu recordo que o Corredor Atlântico tem sido objeto de uma luta insana das forças empresariais e políticas galegas para se tentarem ouvir no cenário dos corredores ibéricos, e não tem sido fácil. Portanto, esta ideia do Corredor Atlântico exige muita cooperação com os nossos amigos galegos, que têm, de facto, uma prática
extremamente forte de tentar chamar a atenção para que aquele tipo de corredor é fundamental para não marginalizar de vez o território galego e, portanto, nós teremos que estar muito atentos a isso. Eu, sinceramente, ainda não entendi muito bem, já ouvi aqui há uns tempos dizer um ministro, não vou citar qual, que a prioridade era começar a ligação entre Braga e Madrid, só depois a Lisboa-Madrid. Estranhei muito, estou a ouvir alguma coisa que não estou a perceber isto bem. Passados uns tempos já não era bem isso, neste momento não sei exatamente, digamos, qual é a prioridade, se vai começar primeiro o Braga-Vigo ou se vai começar Lisboa-Madrid. Isto mostra a oscilação do planeamento mais político, muito mais do que técnico, a oscilação do planeamento político em Portugal. E de facto isto causa-me alguma interrogação. Depois há uma coisa que se fala pouco, mas que para nós é fundamental, que é a passagem do túnel a sul de Vigo, que a Junta e o Governo espanhol continuam a empurrar um para o outro, és tu que faz, e o raio do túnel não sai do sítio. O túnel de Vigo é fundamental porque permite um encurtamento significativo na ligação entre Porto de Vigo, não obriga à volta por Redondela, é uma ligação muito mais direta ao território português, mas aquilo está difícil, Junta e Governo, aliás, no momento atual, não se entendem, não é? A definição do traçado concreto entre Braga e Vigo e depois uma coisa que também me preocupa, que é a descoberta do novo ciclo de competitividade relativamente ao Porto de Leixões, porque o Porto de Leixões tem alguns problemas estruturais de dimensão, não é? que têm que ser resolvidos e que exige, por exemplo, muita vontade política. Há quem fale na necessidade de um porto exterior, há problemas de articulação entre o Porto e a cidade, portanto são problemas que neste momento a APDL está a tentar definir no novo ciclo de planeamento estratégico. Bom, apressando um bocadinho, já vos disse que a questão da centralidade do centro é uma questão não resolvida em Portugal. A minha pergunta é se a linha Aveiro-Salamanca, que é fundamental, se é decisiva nisto, ou se há mais coisas, não é? Ou se há mais coisas a considerar. Eu, como costumo dizer, isto é um problema da região centro e é a região centro que tem que se dinamizar para responder a esta questão. A questão que eu já referi há pouco do Alentejo ou dos Alentejos, o Algarve adormecido e uma matéria que de facto me parece muito importante, que é a dinamização dos interiores como fator de internacionalização. Eu neste momento, retirando o problema do turismo, que tem alguma diferenciação, eu acho que estão a acontecer em matéria de ciência e tecnologia, de investigação científica e tecnológica, em alguns interiores, coisas muito, muito interessantes e que deveriam ser olhadas com muita atenção. Por exemplo, em Bragança foi possível atrair uma massa científica de investigadores superiores a 100. Eu há 20 anos diria que isso é impossível, mas a verdade é que eles conseguiram, com uma estratégia remuneratória, não sei como, uma estratégia remuneratória bastante acima do salário médio, muito a nível convencional, mas a verdade é que de repente na área muito ligada aos recursos endógenos em relação a Trás-os-Montes está lá uma massa científica importante. E eu acho que aí é um fator de internacionalização, portanto, extremamente interessante. Bom, e as regiões autónomas? Eu não descuraria isso. A Madeira tem de facto um problema de encontrar um modelo de especialização menos limitativo do que a monocultura relativa ao turismo, até porque se virmos bem, o aeroporto do Funchal está sujeito de que maneira às mudanças climáticas e a incerteza climatérica tem uma influência muito grande na aviação e, portanto, isso é um fator de dissuasão de muita gente quando vai ao Funchal, não é? E, portanto, há aqui a necessidade de repensar um bocadinho, e há coisas interessantes acontecendo na Madeira. Há uma agência regional ligada à tecnologia e à inovação, há um Startup Madeira muito interessante, são duas instituições com muita piada que estão a acontecer na região, e depois há a questão dos Açores, um bocadinho mais inertes, menos cosmopolitas, apesar do turismo, do surto do turismo, que, portanto, a observação do espaço e da terra poderá ser uma via interessante através da Ilha de Santa Maria, e depois a grande valia dos Açores na oceanografia e na biologia marinha, que é um fator importantíssimo de internacionalização, e finalmente a ideia da ponte atlântica com os Estados Unidos, embora hoje em dia nós tenhamos
tenhamos que rever a arquitetura da ponte, porque do lado de lá está uma realidade que nós ainda não sabemos dominar muito bem e, portanto, recomendaria aos arquitetos da estratégia alguma atenção ao outro lado lá da ponte, porque de facto não é exatamente a mesma América com que muitos de nós estariam a pensar. Bom, eu fecharia este ponto com esta ideia. Eu gostaria de ter um plano nacional de reformas menos manta de retalhos, como é atualmente, em que parece não haver hierarquia de prioridades, e um plano nacional de reformas mais inclusivo, isto é, mais estratégico, apenas com referência a projetos considerados estratégicos e estruturantes. Porque, a regra geral, a minha experiência é, quanto maiores são os planos nacionais de reformas, menor a accountability disso. Passa despercebido depois, aquilo passa, não é? E, portanto, eu gostaria de ter um plano nacional de reformas, o quinquenal não está na moda, mas decenal, digamos, decenal com mais estratégia, com mais estratégia e com a tentativa de fazer alguma convergência entre no fundo, entre toda esta dinâmica territorial. E pronto, estou a aproximar-me do fim e gostaria de fechar com o constrangimento. Ora, e eu acho que o constrangimento maior que Portugal enfrenta é a dificuldade de fixar os mais qualificados. Em primeiro lugar, porque a correção do gap salarial não é um problema a curto prazo, é um problema que se vai manter, não é? Vai manter-se, e o gap salarial é demasiado evidente para não ser visível nas estratégias do que eu costumo dizer, should I stay or should I go? E, de facto, quando uma pessoa coloca essa pergunta a ele e à família e vê do lado de lá um gap salarial como este, o should I stay or should I go transforma-se rapidamente em I must go, obviamente. Em segundo lugar, porque os países que acolhem esta gente mais qualificada estão numa situação do win-win. Em primeiro lugar, não pagam nenhum salários excepcionais, pagam os salários que pagam, normalmente. E depois, como todos os indicadores mostram, a produtividade potencial dos portugueses mais qualificados é sempre maior no estrangeiro do que no país. Porquê? Porque estão ao serviço de organizações mais eficientes. Não? E, portanto, é uma situação do win-win. Eu posso atrair, e já não estou a falar nos prejuízos de capital humano, que é formar gente e não aproveitá-la. Isso é brutal, não é? Mas, portanto, win-win, porquê? Porque eu não tenho que pagar nenhum salários apetecíveis e superiores àquilo que costumo pagar e depois tenho a certeza que vou ter produtividade potencial dessa gente para justificar esses salários. Ora, isto é uma situação imbatível, eu diria. E eu recordo que ainda há bem pouco tempo vi na região norte instituições alemãs, não à procura de licenciados, mas à procura dos licenciados dos cursos profissionais. Vejam onde é que isto está. Não é? Os alemães andavam à procura, tive evidências disso junto de certas instituições, andavam à procura de gente diplomada dos cursos profissionais, de alguns dos cursos profissionais em que os alemães tinham maior rarefação de oferta. E terceiro, e esta talvez é dura de dizer, mas não é só uma questão salarial. Grande parte das pessoas com quem eu falo que estão nestas condições e que saem do país, uma das coisas que mais criticam é a inércia dos modelos organizacionais em que estavam inseridos e os bloqueios determinados colocados à sua própria ascensão. Um problema de poder, portanto. Ora, isto é terrível. Quando no should I stay or should I go, eu vejo do lado de lá um gap salarial com aquela dimensão e vejo também organizações onde, pelo que me dizem, a fluidez de evolução ascendente na carreira é muito mais fácil do que na nossa, de facto, isto começa a entrar no domínio da irracionalidade em relação aos que preservam a ligação, digamos, ao meio. Bom, depois existem outros constrangimentos, não vou perder tempo muito com isso. O nosso modelo de decisão, de facto, privilegia a sucessão de curtos prazos em detrimento de assumir riscos no posicionamento a longo prazo, isso parece-me evidente. Nós estamos sempre a engendrar soluções operacionais. Eu costumo dizer isto, que quando andava na tropa em Lisboa há mais do que 30 anos, demorava
umas 3 horas a fazer o foguete das 8, às 11h30 ainda ia aos copos à Avenida de Roma, ou tecido qualquer, antes de entrar no quartel no Lumiar, e 30 anos depois, ou 35, ou 40 quase anos depois, o raio da duração da viagem é praticamente a mesma. Isto aqui qualquer coisa, quer dizer, qualquer coisa que me perturba como utente, não é? Ainda por cima com os atrasos sucessivos. Bom, depois, voltando ao Eduardo Lourenço, dificuldade de nos pensarmos a nós próprios na justa dimensão do que somos. De facto, nós oscilamos, não é? Aliás, oscilamos muito, por exemplo, no desporto é visível, nós somos os piores e os melhores ao mesmo tempo, não é? Oscilamos, temos uma oscilação de perspectivas, e uma coisa que outras nações têm, nós não temos nenhuma cultura de tribo no exterior. Nenhuma. Ainda se tentou por aí, uns embaixadores e tal, mas essa política, se não houver uma cultura de tribo, não é? É terrível. Nós não temos cultura de tribo, de facto. Pronto, somos assim, não há que engendrar. Bom, espero muito sinceramente que não vos tenha trazido nada que seja demasiado exterior e, portanto, não útil à vossa reflexão, mas continuo a pensar que quando se discute estratégia não deve haver silos, não é? Nós devemos ter a capacidade de nos sabermos abrir à perspectiva dos outros, setorialmente, profissionalmente, disciplinarmente, cientificamente. Temos que ter uma cultura de maior abertura, de abertura à ideia dos outros, não é? Porque se tivermos essa maior abertura à ideia dos outros, não estamos sempre a partir do zero, isto é, porque nós iniciamos muitos trabalhos como se não houvesse conhecimento nisso, se não houvesse conhecimento do passado, e há. É evidente que dá trabalho, porque nem tudo está digitalizado, não é? Mas, mas estou seguro, e é uma prova do meu otimismo, que os trabalhos posteriores do Congresso irão anular, contraditar, ou o que quiserem em relação a estas atividades, a estas ideias, e se for isso, é sinal que não caiu totalmente em saco roto, pelo menos pela vantagem que teve em suscitar o contraditório. Muito obrigado a todos. Obrigado por convite.